Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui com o meu cafezinho e eu te aconselho a fazer o teu também, porque hoje vai ter conversa por aqui, hoje a gente vai papear. Hoje eu quero conversar com vocês sobre pré-natal e parto aqui nos Estados Unidos. Quero compartilhar com vocês como foi a minha jornada de pré-natal até o parto do Yusuf. Senta aí, pega um cafezinho, pega um chazinho que a gente vai conversar. Também não se esqueçam de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, deixar pra me ajudar a continuar com essa jornada que não é fácil, gente. Eu acabei de colocar o meu bebê pra dormir, corri, me arrumei pra conversar com vocês. Aqui o pré-natal começa a partir das 8 semanas. Antes das 8 semanas, eles nem deixam marcar consulta, pelo menos no hospital que eu fui. Eu não sei se outras mães que tiveram parto aqui nos Estados Unidos conseguiram marcar antes. Na primeira consulta de pré-natal, eles pedem um teste de gravidez. Eu acho que eles só querem ter certeza que você tá grávida mesmo. Depois uma enfermeira vem, escuta o coraçãozinho do bebê com os pais. Nós escutamos pela primeira vez o coraçãozinho do Yusuf. Eu chorei, claro, que sou uma manteiga derretida. Então depois que nós escutamos o coraçãozinho dele, a médica veio, conversou comigo sobre como seria o meu pré-natal, algumas coisas que a gente deve evitar de comer, de fazer, algumas coisas que a gente precisa fazer durante a gravidez que são importantes pro bebê. Então foi esse tipo de conversa que a gente teve na primeira consulta e eu achei que a primeira consulta foi muito simples, foi muito rápida e, gente, não foi só a primeira consulta, foram todas as consultas. Eu não sei no Brasil, mas as consultas de pré-natal aqui são tipo: como você tá se sentindo? Tô bem. Então tudo bem, tá tudo certo, pode ir. Algumas semanas depois eu voltei pra tirar sangue, pra saber se tá tudo bem com o bebê e também descobri o sexo. Então foram com 10 semanas que eu descobri que eu ia ter um menininho. Outra coisa que eu acho super diferente, porque eu vejo mães brasileiras postando fotinhos do ultrassom. Os ultrassons do Brasil, gente, maravilhosos, 3D, 4D. Aqui a gente tem que se contentar com aquele que não dá pra ver nada, mas a gente fica feliz do mesmo jeito, porque a gente vê uma perninha balançando, não sabe se é a perna, não sabe se é o braço, mas a gente se contenta com aquilo. Com 18 semanas, eles fazem um ultrassom, que é um ultrassom bem demorado. Eles checam todos os órgãos, o bebezinho de uma forma assim completa, pra saber se tá tudo bem. Com 18 semanas foi a semana que eu senti o Yusuf mexer pela primeira vez também. Quando eu completei 25 semanas, eu descobri um nódulo em um dos meus seios. Eu tinha consulta uns 3 dias depois e eu compartilhei com ela. Ela me encaminhou pro centro oncológico. Fiquei muito assustada. E esse oncologista, ele me sugeriu que fosse feita uma biópsia desse nódulo. E então eu passei por uma biópsia na minha gravidez. Levei anestesia local, foi um procedimento super rápido. E o resultado, felizmente, veio positivo. O nódulo era benigno. Foi um desafio que eu passei no meu pré-natal. Com 33 semanas eu descobri que eu estava com Covid. Eu passei 2 noites em claro porque eu não conseguia dormir. A dor nas costas era insuportável. Era eu sentada na bola de pilates que eu tinha para fazer meus exercícios e o Metin fazendo massagem. Eu não conseguia deitar, eu não conseguia respirar direito. Eu vivia dentro do chuveiro tentando respirar. Já estava muito difícil porque eu já estava com 33 semanas. E o medo também, né, gente? Eu com meu bebezinho, 33 semanas. A gente não sabe como o bebê vai reagir a esse vírus. Foram dias assim de muita ansiedade, de muita preocupação. Quando eu testei negativo, eu voltei na minha médica e foi aí que elas fizeram um ultrassom. E no final do ultrassom, elas ligaram o 3D e eu consegui ver o rostinho dele. Foi uma surpresa enorme, porque a gente não tava esperando. E eu não me lembro muito bem, mas eu acho que a partir das 35 semanas, eu fui todas as semanas me consultar. E eram consultas rapidinhas. Ver o coraçãozinho, o bebê tá mexendo, tá tudo certo. Vai chegando ali na 35ª, 36ª semana, a ansiedade começa a tomar conta do corpo, a gravidez já tá ficando pesada, já tá ficando difícil, né? Tá tudo pronto pra esse bebê chegar, a gente só quer que ele chegue pra ver o rostinho dele, beijar, cheirar. E um fato interessante daqui, tu não pode escolher cesárea. A cesárea só vai ser feita se houver uma complicação na gravidez ou na hora do parto. Aqui é parto normal e é parto normal. E no parto normal, quem escolhe é o bebê, não é a mãe. Antes de Yusuf nascer, só pra vocês entenderem algumas decisões que eu tomei no meu parto, nós fizemos um curso de childbirth, que é um curso de parto, como que o meu time me ajudaria no parto normal, como que ele seria o meu suporte, e também pra eu entender o processo, porque eu não fazia ideia de como funcionava, eu nunca tinha tido um filho. Então é tudo novo, toda a informação que a gente puder captar, absorver, é de extrema valia. Então o nosso baby Yusuf decidiu chegar com 41 semanas e 3 dias. Sim, gente, ele ficou no forninho 41 semanas e 3 dias. A minha bolsa estourou na madrugada do dia 23 pro dia 24, 3 horas da manhã. Eu senti como se fosse um balão estourando, um ploc.
E, gente, eu não acordei assustada nem nada, eu acordei sorrindo. Toquei no Metin e falei, minha bolsa estourou, vamos pro hospital, que nosso filho vai nascer. Eu tava muito assim, e ele olhou pra mim, é sério isso? Eu falei, é sério? Isso, a minha vozinha, ela tava aqui em casa, ela acordou também, ela veio no quarto, os dois desesperados, e eu tranquilíssima, já pegando as coisas. Nós já morávamos aqui em New Hampshire, nossa casa do hospital dá uns 35, 40 minutos, e eu já comecei a sentir contrações bem fraquinhas no caminho pro hospital. Então, quando eu cheguei no hospital, as enfermeiras já começaram a me preparar, elas verificaram que eu já estava com 2 centímetros, era bem pouquinho. Se a minha bolsa não tivesse estourado, eu acredito que elas me mandariam voltar pra casa e esperar dilatar um pouquinho mais. Nisso, eu fui transferida pro quarto. Nessa hora que nós fomos transferidos pro quarto, uma médica vem e pergunta se eu vou querer a epidural ou não. Então, nós vamos voltar lá no curso que eu e Metin fizemos. Nesse curso, eles explicaram todas as formas de anestesia que eu poderia escolher na hora do meu parto. Uma delas era a epidural e, gente, pra quem me conhece, sabe que eu tenho pavor. Eu não sei o que aconteceu comigo na vida passada, se foi nessa vida que eu não lembro, que eu tenho uma fobia imensa de agulha. Eu literalmente desmaio tirando sangue, pra vocês terem noção de como é a minha fobia. E nesse curso, eles mostraram a agulha da epidural. E não só mostraram a agulha da epidural, mostraram como era feita a epidural. E eu, na hora, eu falei pro meu tio, não importa o quão forte for essa dor, eu não vou tomar essa epidural. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Quando a anestesista chegou no quarto e me perguntou, eu falei, não. E, gente, eu não sabia o que me esperava. Eu acho que todas as mães aí do outro lado da tela que tiveram um parto normal, sabem o que é uma contração? De verdade, devem estar rindo. Ao invés da epidural, eu queria o gás do riso. Laughing gas. Eu não sei como é que fala em português. Que é literalmente um gás do riso. Porque eu comecei a dar risada. As contrações começaram a ficar piores. Progressivamente elas vão ficando mais fortes. Primeira vez que eu inalei, eu comecei a dar risada. Mas risada alta, assim. Era tudo muito engraçado pra mim. Mal sabia o que esperava ela, né? Então as contrações começaram a ficar mais fortes. Não só mais fortes, elas vinham com mais frequência. E eu comecei a sentir uma dor. Gente, mães que estão esperando dos seus filhos, que vão ter um parto normal, por favor, não se assustem. Como eu já falei, se eu pudesse voltar lá naquele dia e fazer tudo de novo, eu voltaria. Mas eu preciso compartilhar essa minha experiência com vocês. Uma dor de contração é uma dor... não sei. Não sei descrever. Pronto, é uma palavra, insuportável. Não sei no Brasil, mas aqui só pode empurrar o bebê com 10 centímetros de dilatação e eu estava com 7. Depois de 7 horas em trabalho de parto, eu estava com 7 centímetros. Tá bom, faltam 3, vai dar tudo certo, vai super rápido agora. Ah, outro fato interessante, a minha obstetra que fez o meu acompanhamento do meu pré-natal não é necessariamente o médico que vai fazer o meu parto aqui nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, que quem te acompanha no pré-natal é a pessoa que vai fazer, né, o teu parto. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei bem frustrada, até compartilhei isso com a minha médica, eu falei, poxa, mas queria que fosse tu, porque a gente já tem um relacionamento, né, e ela falou que eram as políticas do hospital, se ela estivesse disponível naquele turno, ela faria meu parto, mas ela não estava, era outra médica, que era super querida também. Eu perguntei pra ela quanto tempo seria dali até o momento que eu pudesse empurrar. Eu já sentia uma vontade de empurrar, mas eles falavam que eu não podia, que eu precisava esperar os 10 centímetros e... enfim. Ela me disse que seriam em torno de 3 a 4 horas até eu conseguir chegar ao ponto, pelo que ela viu, de eu poder dar à luz ao meu filho. E eu falei, nem a pau que eu vou continuar a ter essa dor por 3, 4 horas. Pedi epidural com 7 centímetros de dilatação. E hoje, sendo bem honesta, eu sou grata a isso, porque o desenvolvimento até os 7 centímetros foi bem mais rápido do que seria com a epidural. Então nós ficamos algumas horas ali ainda, eles vinham me checar. Eu acredito que foram mais umas 5, 6 horas até eu dilatar esses 3 centímetros que eu precisava. Dizem que a epidural pode não funcionar para todas as pessoas, mas na hora eu senti, não de uma forma tão intensa, mas eu conseguia sentir o que estava acontecendo, eu conseguia mexer as minhas pernas, coisas que eu vi mães em vídeos de relatos de parto que não conseguiam mexer as pernas, que ficavam imóveis. Consegui sim mexer as minhas pernas, eu sentia de uma forma menos intensa, como eu falei, mas eu sentia. Comecei a empurrar, dava pausa, vinha a contração, empurrava de novo, foram 30 minutos empurrando. Antes disso tudo acontecer, gente, eu falei pro Metin, haja o que houver,
não vai lá, né, naquele ponto de visão. Fica atrás de mim, segurando a minha mão. E foi isso que ele fez. E a enfermeira na hora, gente, não chama ele pra ir lá, assim, vem aqui ver, pai, ele tá saindo. Aí o Metin vai lá e fala, eu tô vendo o cabelo dele. Eu falei, que bom, né? Depois daquela empurrada, ele já tava praticamente fora, né? E mães que já tiveram parto normal sabem que quando a cabeça passa tudo, né? Quando o bebê nasce, ele é colocado diretamente na mãe, no peito da mãe, por uns 45 minutos. Eles não tiraram ele de mim, foi um momento muito especial. Depois o Metin cortou o cordão. Parecia que não era real aquilo que estava acontecendo, sabe? E aí depois dos 45 minutos, pegaram ele pra pesar, medir, fazer todos aqueles procedimentos. Eu levei 2 pontos internos. Então foi nessa hora também que eu levei os pontos, não doeu nada, eu acho que eu já tava tão calejada de dor que assim, eu não senti nada daqueles pontos. E a partir daqui, agora é pós-parto, que eu também quero compartilhar com vocês como é que foi o meu pós-parto. Mas antes disso, só pra terminar, quero contar pra vocês como são os quartos aqui dos Estados Unidos. Gente, horríveis. Os quartos são terríveis, eles não combinam com os médicos, sabe? Os médicos são tão bons, médicos que se formam em Harvard, que é uma das melhores universidades do mundo, as enfermeiras, o staff inteiro são pessoas maravilhosas e a estrutura não combina com eles, sabe? Eu vejo esses quartos no Brasil, as mães dão à luz, quartos bonitos, com uma cama boa pra mãe. Aqui não, o chuveiro é terrível, a cama é terrível, super desconfortável. A cama que o Metin dormiu era aquelas camas que dobram. Você só quer ir pra um lugar confortável, ficar confortável com teu filho, tu precisa descansar. Outra coisa, as enfermeiras não ajudam muito. Eu esperava que uma enfermeira viesse e me ajudasse, às vezes, por exemplo, a trocar uma fralda ou pegar o Yusuf um pouquinho para que eu pudesse dormir. Isso não aconteceu. O que eu tive, o suporte foi de uma enfermeira que veio me ajudar com a amamentação. Ela me deu várias dicas, foi super querida. Elas vinham no quarto de 30 em 30 minutos, mas não era para ajudar, era só para ver se estava tudo certo. Tirando isso, era eu e Metin alternando, trocando fralda, tentando entender o que estava acontecendo, tentando aprender as coisas. Minha avó, ela ficou em casa, naquela época ainda eles tinham as políticas de Covid, que só uma pessoa era autorizada no quarto com a mãe, e a gente ficou no hospital 2 noites. Então nessas 2 noites a gente se virava como podia, e nós só ficamos no hospital 2 noites porque isso precisava passar por um teste de audição, e parece que esse teste só podia ser feito depois de 24 horas que o bebê nasceu e de manhã. Então a gente precisou ficar essas 2 noites no quarto extremamente desconfortável. A gente só queria ir pra casa, descansar em casa, eu principalmente porque eu estava simplesmente exausta. Essa foi a minha experiência. Deixa aqui nos comentários perguntas de coisas que eu esqueci de falar. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa importante, não sei. Compartilhem comigo as diferenças que vocês viram nesse vídeo com o pré-natal e o parto de vocês aí no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!